Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Que Deus te renove, te ilumine, te proteja, te livre do mal. Mais esse dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, quero meditar com vocês hoje o livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O tema da nossa reflexão hoje, meus irmãos, é muito importante, mas muito importante mesmo. Primeira coisa que eu quero te perguntar para você refletir: você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Você acredita nesse ser espiritual, soberano, eterno, todo-poderoso, detentor da sabedoria, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há? Você acredita? Beleza. Agora outra pergunta: Deus é realmente Deus para você? Deus, ele é Deus mesmo? Parece uma pergunta boba, uma pergunta sem noção, mas irmãos, eu tenho visto uma confusão no meio religioso. Por que eu estou falando do meio religioso? Eu vejo essa confusão na vida daqueles que dizem acreditar que existe um Deus. Só que a pessoa acredita que existe um Deus, só que ela é quem quer determinar as regras para esse Deus. Aí fica muito confuso, fica muito estranho. Quem é Deus então na jogada? É Deus que eu acredito, que eu digo acreditar que ele existe? Ou eu mesmo que sou o Deus? Porque se eu acredito que tem um Deus e eu o tempo todo estou tentando convencer esse Deus a fazer a minha vontade, eu ou ainda não entendi quem é Deus, ou então eu que sou o Deus mesmo. Eu que sou o Deus da situação. Qual a vontade que está sendo buscada? A nossa ou a de Deus? Qual a vontade que está prevalecendo? A nossa ou a de Deus? Então eu deixo a pergunta: Deus tem sido Deus no seu coração, na sua vida? Deus é Deus mesmo na sua vida? Porque se ele é Deus, meu irmão, minha irmã, é ele que manda. É a vontade dele que prevalece. É ele que vai ditar as regras. Ah, pastor, mas Deus não está sabendo fazer não, porque eu estou numa situação assim, assado. Meu irmão, minha irmã, não importa a circunstância. Não importa a circunstância, importa se eu estou ou não fazendo a vontade de Deus. Porque senão ele não é Deus na minha vida, eu não acredito que ele existe, a minha fé é uma balela e eu vivo uma verdadeira hipocrisia religiosa. Porque se Deus é Deus, eu simplesmente, meu irmão, me rendo a ele. Eu me humilho diante dele. Eu reconheço a grandeza dele e reconheço a minha dependência dele e fico ali aos pés dele, seja feita a vontade dele. Tem que ser assim, meus irmãos. Tem que ser assim, povo de Deus. Precisamos buscar a ajuda de Deus para fazermos a vontade de Deus. Não buscar a Deus para exigir que ele faça a nossa. Não ficarmos ali com os nossos rituais religiosos
achando que nós vamos convencer Deus a fazer a nossa vontade, porque não vai, porque o Deus da Bíblia, o Deus e Pai do Senhor Jesus, Ele é que é Deus. Então, meu irmão, Deus tem que ser Deus de verdade. Primeiro, nosso coração é enganoso. O profeta Jeremias já deixou esse alerta para nós. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então, meu irmão, a nossa vontade, por mais que ela pareça boa, ela é corrupta, ela é enganosa. Tem que prevalecer a vontade de Deus. Lá em Mateus 6:24, Jesus falou que não pode existir dois senhores. Não pode existir dois senhores, porque ou vamos agradar um e desprezar o outro, ou então vamos desprezar um, ou vamos agradar um e desprezar o outro. Não tem como existir dois senhores. Quem é o Senhor da sua vida? Ou é Deus, ou é você mesmo. Qual vontade está prevalecendo? Qual vontade você está buscando? Ah, pastor, mas eu não estou entendendo o porquê disso, porquê daquilo. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Então eu preciso entender que eu não vou entender a vontade de Deus. Eu preciso entender que eu não vou entender a vontade de Deus. Quando Deus falou a Abraão, sai de sua terra, do meio de sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu, sem entender. Por quê? Fé. Eu creio que existe um Deus e ele falou isso, então eu vou obedecer. Não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Os apóstolos, eles entenderam isso. Eles viviam para fazer a vontade de Deus. Diante das perseguições, eles falavam o quê? Mais importa obedecer a Deus. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, que eu obedeça a Ele. Então, mais importa obedecer a Deus do que os homens, ou a mim mesmo. Mais importa buscar a vontade de Deus, ainda que a nossa carne grite, irmão. Ainda que a nossa carne venha espernear. Quando a Bíblia fala para a gente liberar perdão, quando a Bíblia fala para a gente ser manso, a Bíblia fala para a gente ser generoso, ser humilde, ter um coração de servo, a nossa carne fica esperneando. Mas essa é a vontade de Deus. Então Deus me ajuda a fazer a sua vontade. Mais importa fazer a sua vontade, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Meus irmãos, lá em Tiago 4,14, deixa bem claro, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Somos limitados. Você não conhece o amanhã. Deus conhece. Deus conhece passado, futuro. Deus conhece tudo. Então a vontade dele é sempre a melhor escolha. Nossa vida é uma neblina, irmãos. Viemos do pó. Estamos aqui passando por um momento. Essa vida é um momento. Quantas pessoas que você conhece que já foi, já passou. E Jesus, o maior exemplo, ele falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então fique com Deus, guarde essa palavra no seu coração. Forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.